Olá, queridos, aqui é o pastor Lucas Pina e esse é o nosso Pingo de Prosa. E o Pingo de Prosa dessa semana nós vamos começar no livro de Ezequiel. Hoje é o livro de Ezequiel. Essa semana nós vamos ver o livro de Ezequiel, um livro maravilhoso. É claro que não dá tempo para a gente ver tudo no livro de Ezequiel. Tem muita coisa no livro de Ezequiel. Ele está entre os grandes, né? Os grandes profetas, né? Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, né? E o livro de Lamentações do Jeremias está lá também. Então são 5 livros, né? Dos profetas maiores, né? Maiores no sentido de que os livros deles são grandes, né? Não é que eles são mais importantes, eles não são mais importantes do que Malaquias, Oséias, Jonas e outros, mas é que eles têm mais coisa para nós. O livro deles, né, é grande, então por isso que eles são chamados de profetas maiores, né? E hoje nós vamos tratar de Ezequiel. É interessante que Ezequiel, Jeremias, Ezequiel e Daniel, eles viveram um período da história. Eles viveram, eles estavam juntos, né? Naquele período eles estavam, não juntos, mas eles viveram aquele período. Então eles estavam vivos durante aquele período, né? Durante um período. Né? O Daniel foi levado jovem para a Babilônia e foi para o palácio servir o rei. Ezequiel foi levado para a Babilônia, mas ficou com o povo de Israel lá na Babilônia. Então ele a gente não sabe se ele teve algum contato com Daniel ou não, mas eles estavam em lugares diferentes. E Jeremias foi deixado para trás, coitado, né? Deixado para trás em Jerusalém com toda aquela destruição, né? Então, mas durante um período eles viveram naquele mesmo período, né? Durante um curto período de tempo eles viveram né? na mesma época, né? Então é muito interessante ver os tendo três grandes profetas de Deus vivendo experiências completamente diferentes, né? Dentro da mesma circunstância, da mesma situação. E eu vou ler hoje para vocês, compartilhar com vocês, e eu gostaria de encorajar vocês a compartilhar esses vídeos, a se inscreverem no meu canal, né? A ideia aqui é só um pingo de prosa. A ideia aqui é só te dar, né, uma matula para a semana, né, para te ajudar na semana, para te edificar durante a semana. Eu gostaria que você nos ajudasse, que você compartilhasse e que você se inscrevesse no nosso canal, né, para que você possa nos ajudar a ajudar o nosso ministério. Mas eu vou ler o capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, que parece que não tem nada pra gente lá, mas tem muita coisa lá quando a gente vai estrinchar, como diz o pessoal, né, lá em Minas Gerais. Capítulo 1, versículo 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. Abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. E aí? Na maioria das vezes a gente simplesmente passa batidão, né? A maioria das vezes nós simplesmente lemos e vamos ler a visão, porque é a visão de Deus e né, dos seres viventes, aquele negócio todo que chama. Mas esse versículo primeiro, no 30º ano, a maioria dos comentaristas, né, da Bíblia e dos estudiosos dizem que é a idade dele. Ele estava falando da idade do meu 30º ano. E isso é muito importante porque ele é um levita, ele é um sacerdote, e a maior idade em Israel era 30 anos. Quer dizer, para Ezequiel, a pessoa naquela posição dele, na família, né, o sonho era chegar aos 30 anos para poder começar a trabalhar no templo. Esse é o máximo, é o top, né? 30 anos, e, né, você vai, 15, ainda falta metade ainda, né? Vai mais 1, mais 2, 21, 30, 25, aí chega no 30, aí eles entram no trabalho do templo. Então esse era o sonho dele, era a vida dele, porque era coisa familiar, você não tem nem saída, né? Coisa familiar, você tem que ir, mas era um crescendo, né? Aquela expectativa, tá quase, vai aprender como é que faz, e sabe, e aprende. O problema é que quando chegou na época do Ezequiel servir no templo, os babilônios chegaram, destruíram o templo,
queimaram tudo, mataram muita gente e levaram o pessoal cativo, dentre eles o Ezequiel. E aqui ele fala assim: eu estava no 30º ano, em vez de estar no templo servindo, meu primeiro dia para servir a Deus no templo, eu estava entre os exilados. Nem em Jerusalém eu estava. Decepção, tristeza, agonia, né? Falta até adjetivo para descrever a sensação do Ezequiel. Que a hora que chega a vez dele, já aconteceu isso com você? Você está na fila do banco, a hora que chega a tua vez, a pessoa do banco sai para o almoço, põe lá a plaquinha, você olha, não, mas é a minha vez agora, e você tem que entrar na outra fila lá atrás. Né? É a mesma coisa que aconteceu com Ezequiel, mas claro que numa maneira muito maior do que uma fila de banco. É a vida inteira do cara. Ele esperou por aquele momento, foi treinado por aquele momento, foi educado para aquele momento, foi discipulado para aquele momento, aquele bombardeio, família, amigos, todo mundo, estudos, e a hora que chega o templo é destruído e ele é levado cativo. Deve ter sido algo terrível. No meio daquela... E a mensagem é o seguinte: abriram-se os céus naquele dia, abriram-se os céus, e eu vi visões de Deus. No meio daquele desespero, daquela frustração, daquele desapontamento, os céus se abriram e ele viu Deus. Parece que muitas vezes, no meio da nossa tribulação, do nosso desapontamento, da nossa tristeza, da nossa agonia, da nossa dor, parece que os céus se fecharam e não tem jeito de ver a Deus. Mas é o contrário. É no meio dessas tribulações, dessas frustrações, dessas agonias, que Deus muitas vezes vem e se apresenta para nós de uma forma diferente que nós nem podemos imaginar, que é o que aconteceu com Ezequiel. Ele não conseguia nem imaginar o que ele estava para ver. Então, meu amigo, quando você enfrenta esse tipo de situação, de frustração, de desespero muitas vezes, de tristeza muitas vezes, não pense que Deus não está presente e que Ele não quer se manifestar. Ele quer se manifestar a você. Ele quer se mostrar a você. Ele quer mostrar a sua graça, o seu amor, o seu poder para você nesses momentos. Essa é a beleza desse texto aqui. E esse foi o nosso Pingo de Prosa de hoje. Deus te abençoe.